Vamos lá então. Nós vamos começar então a mensagem 2, como eu já disse, os 2 grandes enganos e o domingo, com uma pequena revisão do que nós vimos nos outros dias. Lembra-se então que nós verificamos em Apocalipse capítulo 7 que os eventos finais vão começar, vão se desenvolver quando algo acontecer relacionado com o selo do Deus vivo. E nós vimos que o selo do Deus vivo é o quê? É a sua lei representada pelo dia do sábado, ok? Pelo 4º mandamento. E vimos também que o sábado deve ser colocado em 2 lugares. Na nossa mente e nas nossas mãos, que representa de facto nós entendermos, aceitarmos a lei de Deus, compreendermos a lei de Deus, mas também pôr em prática. E se falhar alguma destas, temos do outro lado então uma outra marca, um outro sinal que pode estar ou na mão direita ou na fronte, tanto faz. Podes estar a ser enganado, podes não entender, mas se puseres em prática, se não puseres em prática a lei de Deus, estarás automaticamente do outro lado. Depois nós fomos estudar quem são os poderes aqui do capítulo 13 de Apocalipse, que são os poderes que vão estar envolvidos nestas leis que vão mudar o mundo. E nós para isso fomos estudar 3 profecias. Ezequiel capítulo 21, onde nos diz que haverá uma sequência de reinos desde a queda do povo de Israel às mãos de Babilónia até à segunda vinda de Cristo. E depois fomos comparar essa sequência com a profecia de Apocalipse 17 e vimos que as duas estão a falar dos mesmos poderes políticos. E vimos também que no livro de Daniel temos 4 animais, no livro de Apocalipse temos 3 animais, ou seja, os poderes terrestres estão completos. Não há mais. Isso significa que nós vivemos na altura final da história deste planeta. E também vimos que no Apocalipse 13, este animal que sai do mar, o animal que sai da terra, nós vimos pela Bíblia que então Roma papal e os Estados Unidos da América. Mas não sei se repararam num pequeno pormenor, que é muito interessante, é que quando nós vimos a sequência dos reinos, o reino que era conquistado nunca mais era relevante na profecia. Repararam nisso? Por exemplo, a Babilónia Império voltou a ser importante na profecia. Medo-Pérsia? Também não. Grécia? Roma? Mas nós vimos pela profecia de Apocalipse 17 que há um destes poderes terrestres que voltaria a ser importante, ou seja, seria um 8º reino que depois já não faz parte do alinhamento, mas voltaria a ser importante. Vimos isso, não vimos? E vimos que esse poder é nada mais, nada menos que o poder que recebeu uma ferida de morte e reviveu. Ou seja, Roma papal. E é por isso que em Apocalipse 13 não nos mostra apenas um poder, mas mostra-nos 2 poderes. Porque estes 2 poderes vão ser importantes nos eventos finais. Então, quando chegamos às cenas finais, temos os Estados Unidos, mas por trás temos a ideologia de Roma. Por isso é que Roma é então este 8º reino. Mas eu queria fazer uma pergunta. Nós hoje, esta é uma pergunta difícil, está bem? Nós hoje, ou melhor, vou fazer de outra maneira. Vou perguntar de outra forma. Ontem nós vimos os tempos verbais de Apocalipse 17, lembram-se? Para nós estabelecermos que quando João viu aquele animal, qual das cabeças estava a dominar o animal? E vimos que a queda de Roma, de 1798, estava no presente, futuro ou passado? Lembram-se? Estava no passado. Ou seja, esta cena que é apresentada a João deste animal já não era Roma
a controlar a cabeça daquele animal, mas era o poder seguinte, ou seja, a França. E agora vem a pergunta difícil, ok? Hoje, qual é o poder que ainda está a dominar este animal? É a França ou já são os Estados Unidos? É uma pergunta difícil, não é? Porquê? Agora vou explicar porquê. Nós vimos que os Estados Unidos se tornaram um poder em que data? Em 1808. Um poder terrestre, sim ou não? São ainda um poder terrestre neste planeta, sim ou não? Mas reparem, só ser um poder terrestre não implica que está na profecia. Se nós olharmos para a história, existiu muitos outros poderes terrestres, sim ou não? Sim. Existiram civilizações muito poderosas, sim ou não? Sim, mas não estão neste alinhamento. Então, ser um poder terrestre não é suficiente para fazer parte da profecia. É preciso cumprir vários requisitos. Primeiro requisito, tem que substituir o poder anterior. Porque nós vimos em Ezequiel 21 que era uma sucessão de poderes. Segundo requisito, tem que ser um poder terrestre forte. Todos estes foram de poderes terrestres fortes com autoridade, sim ou não? Sim. Mas reparem bem, Babilónia já era um poder dominante neste planeta antes de conquistar Israel, sim ou não? Sim. Mas não estava na profecia enquanto não conquistou Israel. Ou seja, para ser a cabeça dominante deste animal de Apocalipse 17, não basta ser um poder terrestre dominante. Perceberam, sim ou não? Então nós temos que entender se os Estados Unidos já estão na profecia ou se ainda não estão na profecia. Como é que nós sabemos? É muito fácil. Nós vemos as características destes poderes, pode ser? E a Bíblia apresenta-nos para três características fundamentais. Primeiro, ter grande poder, certo? E isto já se encaixa nos Estados Unidos, sim ou não? Sim. Mas não é suficiente, portanto, ser um poder terrestre dominante, isto não é suficiente. É preciso cumprir mais duas condições. A segunda é proferir blasfémias contra Deus. Nós vimos ontem que blasfémias, biblicamente, é um homem colocar-se onde? No lugar de Deus. E eu quero fazer uma pergunta. Todos estes poderes já do passado fizeram isso, sim ou não? Babilónia colocou-se num lugar que era suposto ser de Deus, sim ou não? Ele não pegou nos objetos sagrados de Israel e levou-os para o seu Deus? E ele, imperador, não era adorado como sendo um Deus? Sim. Então, Babilónia cumpriu. Medo-Pérsia tinha este mesmo sistema de um imperador ser um Deus, sim ou não? Sim. Grécia é igual? Roma é igual? Sim. Roma papal colocou-se no lugar de Deus. Nós vimos ontem uma dessas características. O que é que eles faziam? Perdoar pecados, ocupar o lugar de Deus. Ok. E a França? Será que a França fez isso também? A França, as características da França são o ser como o Egito, e como diz no capítulo 11, ser como o Egito e ser como Sodoma. O que é que isto quer dizer? Quais são as principais características? É o ateísmo e a imoralidade sexual. Mas eles colocaram-se no lugar de Deus, sim ou não? A grande cerimónia de implementação lá na Revolução Francesa foi o quê? Substituírem Deus por quem? Pela deusa da razão. É um novo Deus ou não é? Quem passou a ser o Criador? Se Deus não existe, se Ele não é o Criador, quem passou a ser o Criador? A própria natureza.
Então, este princípio do ateísmo, de não existir um Deus criador, do Deus ser o pensamento humano, ou seja, a razão, ainda está dominante hoje ou não? Está. Então começa-me a parecer que se calhar ainda vivemos na altura de quem? Da França. Ok, vamos continuar. Blasfémia. Neste momento, acham que os Estados Unidos cumpre esta característica? Vamos ver. Ainda temos uma outra característica. Além de se colocar no lugar de Deus, a blasfémia, nós temos que foi-lhe permitido fazer o quê? Guerra aos santos. Então, vamos lá ver. Perseguir o povo de Deus é uma das características para se ser a Babilónia para ser o animal que carrega a Babilónia no Apocalipse 17. E agora resta a pergunta. Babilónia perseguiu o povo de Deus? Sim. Medo-Pérsia? Sim. Grécia? Roma imperial? Roma papal perseguiu o povo de Deus? Sim. E reparem, Roma papal já existia antes de 538. Já existia. Mas foi a partir de 538 que ele passou a ser uma autoridade e passou mais definitivamente a fazer o quê? A cumprir todas as características. Isto é muito interessante. Então, vemos que todos estes países cumpriram estas condições. A França perseguiu o povo de Deus, sim ou não? A França perseguiu tudo o que era religião. Não só perseguiu os protestantes e matou muitos, mas até perseguiu a Igreja Católica. A ideia era erradicar a religião. Mas a pergunta que eu vos quero dizer é: será que a ideologia da França ainda persegue os cristãos hoje? Será que o ateísmo ainda é uma das grandes ameaças ao cristianismo hoje? Será que a imoralidade sexual ainda é hoje um grande desafio nos mundos cristãos? Pois é, nós ainda vivemos na altura da França como poder dominante de acordo com a profecia. Então, quando é que os Estados Unidos entrarão na profecia? Quando eles cumprirem o quê? As condições. Eles já são um grande poder político, sim ou não? São. Mas eles já perseguem o povo de Deus? Já se colocaram no lugar de Deus? E eles irão fazer isso quando? Quando promulgarem leis que impedem o povo de Deus de cumprir a sua palavra. E quando iniciarem a perseguição ao povo de Deus. Por isso é que a profecia diz que este convém que dure pouco tempo. Esta é realmente a altura em que os Estados Unidos passarão a ser. Então, aquilo que foi apresentado a João e na Vale do hoje ainda não é vindo, mas será este o poder que irá ditar as regras nos eventos finais. Então, como é que isto vai acontecer? A partir de agora, até ao final das minhas apresentações, vai ser apenas a mostrar que leis é que vão ser implementadas e como é que elas vão ser implementadas, está bem? Pode ser? Sim? A primeira lei dominical, que nós já estudámos um pouquinho ontem, é esta ideia de o mundo parar um dia por semana e esse dia ser o dia do domingo, ok? Esta é a ideia. Mas se repararem, isto está representado em Apocalipse. Neste texto, eu vou ler o 13 e 14, e faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, o ponto mais importante deste texto é que ele está-nos a dizer que os Estados Unidos vão fazer uma imagem a quem? A Roma papal, certo?
Ou seja, aquilo que aconteceu no passado vai se repetir quando? No futuro. Por meio de que poder? Os Estados Unidos da América. Ok. Então hoje vamos continuar onde, na palestra de ontem à tarde, do Anderson, vamos continuar onde ele começou. Lembram-se que ele falou da substituição do sábado para o domingo? Lembram-se? Vamos retomar exatamente aí. Aliás, vamos um bocadinho atrás. Ontem ele falou acerca da perseguição aos cristãos, lembram-se disso? E falou da grande perseguição que durou 10 dias proféticos, ou seja, 10 anos, entre 303 e 313. E é muito interessante que Apocalipse destaca esses 10 dias, porque foram de facto 10 anos de perseguição totalmente diferente da perseguição anterior. Quando é que começou a perseguição aos cristãos? Eu vou fazer perguntas de história. Quando é que começou? Na década dos anos 60, na altura de o imperador Nero. Nero, que provavelmente foi ele que colocou um incêndio, um fogo na cidade, acabou por acusar quem desse incêndio? Os cristãos. E foi o início da perseguição. Mas essa perseguição não foi sempre igual ao longo da história e não foi sempre em todos os locais do Império, ok? Aliás, segundo vários historiadores, durante a maior parte deste tempo não existia uma perseguição ativa, portanto, do Império, mas uma perseguição passiva. Sabem qual é a diferença entre uma perseguição ativa e uma passiva? É o seguinte: sempre que alguém era acusado às autoridades, eles tinham de intervir. Mas eles não andavam ativamente atrás dos cristãos, perceberam? Agora imaginem, eu era um gentio e conhecia uma família e suspeitava que eles eram cristãos. O que é que eu fazia? Eu, se não gostasse muito daquela família, ia às autoridades e dizia o quê? Aquela família são cristãos. E as autoridades iam lá e pegavam naquela família. E iam fazer um teste com aquela família. Sabem qual era o teste que o Império fazia para saber se as pessoas eram cristãs ou não? Era o seguinte: eles tinham que fazer apenas duas coisas. Se eles fizessem estas duas coisas, eles eram libertos. Se eles não fizessem, eles eram mortos. E eles tinham de, primeiro, blasfemar do nome de Jesus Cristo. Segundo lugar, fazer um sacrifício a um Deus pagão. O que é que vocês acham? Acham que para um cristão isto era fácil de fazer ou era difícil? Para um verdadeiro cristão, isto era impossível. E houve altura, durante estes primeiros 4 séculos, em que a perseguição foi mais ativa, outras vezes menos ativa, mas sempre houve este tipo de perseguição. Se alguém era acusado, tinha que ser provado se era ou não cristão. Acham que era fácil haver cristãos de faz de conta nesta altura? Quando ser cristão equivalia ter a sua própria vida em risco? Acham que alguém era um cristão? Bom, eu sou cristão, como muitas vezes hoje é fácil dizer eu sou cristão. Mas nesta altura não era fácil dizer eu sou cristão. Ser cristão significava ter a sua cabeça a prémio. Mas durante aqueles 10 anos, a perseguição foi uma perseguição não só ativa, mas também simultaneamente em todo o Império Romano. Milhares e milhares de cristãos foram mortos neste período de 10 anos. E é neste contexto que este senhor aqui, como falou ontem, como vimos ontem à tarde, que este senhor chegou ao poder.
Atenção que quando ele chegou ao poder não foi imediatamente de todo o império. Havia parte do império que ele controlava e Licínio controlava a outra parte do império. E a primeira grande medida que ele tomou quando subiu ao poder foi promulgar aquilo que é conhecido como o Édito de Milão, no dia 13 de junho do ano 313. Existe uma plaquinha comemorativa deste édito lá em Milão, mais ou menos uns 800 metros da Catedral de Milão, numa igreja pequenina chamada Igreja de São Jorge ao Pazo, em que está lá porque foi exatamente naquele local que este decreto foi assinado. Foi uma proposta que Constantino fez a Licínio e era algo revolucionário. Reparem, a ideia dele era: cada um pode ter a religião que quiser. Nós hoje chamamos a isto de quê? Como é que nós chamamos a isto? Liberdade religiosa. Reparem, alguma vez nos impérios passados houve liberdade religiosa? Não. Havia a religião do Estado. Estado e religião era a mesma coisa. E isto era um novo conceito, mas eu quero-vos perguntar uma coisa. Nós aceitamos e acreditamos na liberdade religiosa? Sim ou não? Sim. A Igreja Adventista, desde a sua fundação, tem sido um dos maiores... como é que eu digo isto? Uma das organizações que mais tem lutado pela liberdade religiosa. Nós acreditamos que cada pessoa deve ter a liberdade para escolher a sua religião e ver a sua religião como quiser. Sim ou não? Sim. Mas nesta altura, isto era algo impensável. E foi a proposta que Constantino fez e deu para Licínio assinar com ele. E sabem o que é que Licínio fez? Aceitou e assinou. Neste momento, a partir deste dia, os cristãos puderam sair das catacumbas. Os cristãos puderam sair das montanhas, dos seus esconderijos. Quando as pessoas começaram a poder dizer eu sou cristão, a sociedade ficou tão admirada, porque havia muito mais cristãos do que se imaginava. Várias pessoas importantes que ninguém suspeitava, afinal eram cristãos. O próprio Constantino se estava, de alguma forma, a converter ao cristianismo. Pela primeira vez, a comunidade cristã pôde, de facto, construir igrejas, se reunir sem o perigo de serem acusados ou perseguidos. Foi um momento incrível na história do cristianismo. Mas quem é que era Constantino? É muito interessante que ontem à tarde nós vimos alguns deuses pagãos. Lembram-se dos deuses pagãos que nós vimos? Esta mudança do sábado para o domingo. Houve um deus que eu acho muito interessante, que foi o deus Sol Invictus. Lembram-se de termos falado disto ontem à tarde? Ok. Pois é. Esse era o deus de Constantino, antes dele ter se tornado cristão. Constantino passou a colocar sob a proteção da divindade padroeira dos imperadores soldados do século anterior, Deus Sol Invicto. Constantino acabou, no entanto, por entrar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Ok? Mas, na realidade, a sua religião era assim um bocado dúbia, não é? Não sei se vocês sabem, mas 4 dias antes da sua morte, Constantino, que já estava a ver a morte a se aproximar, sabem o que é que ele fez? Um sacrifício aos deuses pagãos. Ou seja, o seu cristianismo era assim um pouco duvidoso, digamos assim. Mas sim, ele tornou-se o primeiro imperador a se professar cristão. Mas como vimos ontem também, apenas 8 anos depois, ele fez uma lei que vai dar início à nossa história. Essa lei ficou chamada como Édito de Constantino. Nós já a lemos ontem, vou ler só um pequeno resumo hoje. Foi no dia 7 de março de 321. O que é que diz? Que todos os juízes, todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artifícios descansem no domingo.
É isso que diz, dia do sol era o domingo. Era o tal Deus, Sol, Invictus, que era adorado nesse dia. Mas ele não só disse que devíamos descansar ao domingo, e ele disse que esse dia era o quê? O que é que ele disse? Era um dia venerável. O que é que isso quer dizer? Que segundo a concepção dele, este dia era especial ou não era? Era. Era um dia santo. Agora, vamos começar a pensar um pouco em relação a isso. Embora ontem à tarde nós já abordámos este tema, se os cristãos desta altura, do século IV, estivessem convencidos que o dia de guarda é apenas o domingo e já se tivessem esquecido do sábado, esta lei teria algum problema? Perceberam a pergunta? Querem que repita? Se os cristãos em 321 guardassem o domingo e apenas o domingo, isto era algum problema para eles? Não. Mas se ainda houvesse cristãos que guardavam o sábado, eles poderiam olhar para esta lei e sentir-se ameaçados, sim ou não? Sim. É verdade que em Roma e Alexandria a prática de guardar o sábado e o domingo, e até mais o domingo, já era uma realidade, mas na maior parte do Império ainda havia muitos cristãos a guardar o sábado. Então reparem, em 313 obtiveram liberdade religiosa. Pela primeira vez não estavam a ser perseguidos por ser cristãos. Vamos tentar imaginar que estamos lá, naquela altura. Saímos das catacumbas, saímos dos esconderijos. Podemos dizer, eu sou cristão e não ser perseguido. E 8 anos depois surge uma lei dominical. O que é que acham que estaria na mente dos cristãos que guardavam o sábado? Vamos começar a ser o quê? Perseguidos. Tem lógica este pensamento ou não? Tem. E gerou-se uma tal polémica em todo o Império que, segundo os livros de história, Constantino teve que fazer como se diz hoje, uma emenda à sua lei. Teve que abrir uma exceção à sua lei. Vamos ler, diz o seguinte: embora alguns cristãos tenham usado o decreto como apoio à guarda do domingo para tentar solucionar a polémica de guardar o sábado ou o domingo na igreja cristã, na realidade, o decreto não se aplica aos cristãos nem aos judeus. Então, como é que Constantino resolveu a polémica? Ele disse muito bem, a lei mantém-se, mas eu vou criar uma exceção para esta lei. Ela não se aplica a quem? Cristãos, nem aos judeus. Ora, isto prova alguma coisa ou não? Isto prova que havia muitos cristãos que ainda guardavam que dia? O sábado. Então, esta lei de 321 não trouxe problemas para quem queria guardar o sábado. Ou trouxe? Não. E eles foram isentos desta lei. Mas, não sei se vocês estão a suspeitar, como eu, isto não ficou assim, não é? Por muito tempo. Então, primeiro, a primeira lei dominical da história foi por Édito Constantino, foi no ano 321, mas foi sem consequências para os guardadores de sábado. Até aqui, estamos bem? Perceberam? Porque isto é muito importante para nós entendermos as profecias, ok? Algum tempo depois, também vimos isto ontem, no Concílio de Laodiceia, no ano 363, portanto estamos a falar 42 anos depois, o que é que foi decretado? Os cristãos não devem judaizar descansando ao sábado, mas devem trabalhar nesse dia, honrando antes o dia do Senhor, que na ótica deles é o domingo, e se puderem descansar nesse dia como cristãos. Mas se alguns forem encontrados a judaizar, que sejam anátema de Cristo. Esta lei é diferente da anterior, sim ou não? Na primeira lei, qual era o objetivo? O objetivo era parar no dia do domingo. Esta lei é parar no dia do domingo, o que é que este concílio decretou? Já adormeceram os irmãos? Já estão com sono? Não? Então o que é que diz esta lei?
Esta lei era focada no domingo? Qual é o dia que ela é focada? No sábado. E qual é a ideia desta lei? As pessoas têm que fazer o que no sábado? Trabalhar. Então a primeira lei era parar ao domingo, a segunda lei era quê? Trabalhar ao sábado. Muito interessante. Então temos uma segunda lei, que está no ano 363, e que diz que os cristãos têm de trabalhar ao sábado, ou seja, a lei ficou mais fácil ou mais difícil para os guardadores de sábado? Mais difícil. Isto marca o início das perseguições aos guardadores de sábado. Ok? Ano 363. Acham que ficou por aqui? Não, não ficou por aqui. Por exemplo, no ano 360, no 23 de fevereiro, o imperador Teodósio I terminou com a liberdade religiosa. Quem é que instituiu a liberdade religiosa? Constantino. Teodósio I fez o quê? Não há mais liberdade religiosa. Todos os cidadãos do Império têm de ser o quê? Cristãos. Se antes do Império tinham que ser pagãos, agora têm que ser o quê? Têm que ser cristãos. Não há mais liberdade religiosa. E com isso as leis foram ficando cada vez mais difíceis. Ano 396, os dois filhos de Teodósio I, que foi o imperador Flávio Honório e o imperador Flávio Arcádio, eles dividiram o reino. Isto aconteceu várias vezes, está bem? Que muitas vezes os imperadores tinham mais que um filho, e em vez de ficar apenas um filho, eles dividiam o reino, uma parte para cada filho. Agora, o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma nova lei chamada Código Teodosiano, que foi no ano 396. Agora reparem bem no que é que diz este código. Nós punimos-los com a confiscação de todos os bens. Privamos do poder de dar, comprar e vender e, por fim, celebrar quaisquer contratos. Então, para o guardador de sábado, está a ficar mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. O que é que eles impediram os guardadores de sábado de fazer? De comprar e de vender. É interessante isto, não é? Ok. Então nós temos uma terceira lei, ou uma terceira fase, se vocês quiserem, em 396, em que houve controlo total. Quem não cumprisse com as leis anteriores estava impedido de comprar, estava impedido de vender, estava impedido de fazer contratos, estavam por sua própria conta. Pergunta, acham que ficou por aqui? Depois temos o imperador Justiniano I, com o Código de Justiniano, ou Codex Justinianus em latim. E este código foi implementado entre o ano 529 e o ano 534. Agora reparem bem o que é que diz este código. Ordenamos que os hereges serão dispersados pela força, e o castigo recairá sobre os responsáveis, que serão entregues à custódia das autoridades. Aquele que, sendo cristão, se tornar judeu ou herético, será punido com confisco e detenção, pois não se deve ser permitido que se contaminem a fé pública com os seus erros. Perceberam o que é que está aqui a dizer? Esta lei decretou que a partir daquela altura, não cumprir com a observância do sábado e com a observância do domingo e o trabalhar ao sábado, passou a ser punido com que pena? Pena de prisão. VI século. Gosto muito deste resumo, falando já do século IX, reparem o que é que diz. Mostrando-se, isto é referente ao Sínodo de Roma no ano 826. Reparem bem, mostrando-se insuficientes os decretos dos concílios, foi rogado às autoridades seculares que promulgasse um édito que inspirasse terror ao povo e os obrigasse a abster-se do trabalho ao domingo. Num sínodo realizado em Roma, todas as decisões anteriores foram reafirmadas com mais força e solenidade. Foram também incorporadas à lei eclesiástica e impostas pelas autoridades civis, através de quase toda a cristandade. Reparem, nós já estamos no século IX e continua a haver sínodos para obrigar as pessoas a guardar que dia?
O domingo. E para não guardar que dia? Se não houvesse ninguém a guardar o sábado, fazia sentido isto? Não. Porque apesar da perseguição, apesar das ameaças, apesar de não poderem comprar e vender, apesar de serem considerados criminosos, continuava a haver homens e mulheres que insistiam a fazer o quê? A guardar o sábado. Amém? O grande conflito, referindo-se a esta altura, diz o seguinte: ordenava-se a todas as pessoas de qualquer classe abster-se do trabalho usual, sob pena de multa aos livres, açoites no caso de serem servos. Mais tarde, portanto está a falar aqui da sequência das leis, mais tarde foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda de metade dos bens e finalmente que se obstinassem, fossem escravizados. As classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo. Nós temos aqui então uma progressão da dificuldade dos cristãos de guardarem a lei de Deus. Mas acham que terminou aqui? Não. Sabem que eu gosto muito de história e em Portugal, não sei se vocês sabem, existe em Lisboa um local chamado a Torre do Tombo, onde estão guardados os documentos antigos da história de Portugal. Ok? É certo que no terremoto, tsunami e incêndio de 1755 perderam-se muitos documentos importantes, mas a Torre do Tombo preserva todos os que ainda existem. E dentro do movimento cristão surgiu um tribunal muito interessante. E não sei se vocês repararam aqui, eu vou passar atrás, neste livro de história, que diz o seguinte: que estas ideias de Roma foram incorporadas à lei eclesiástica e impostas pelas autoridades civis. O que é que isto quer dizer? Vamos lá. Isto quer dizer que aquilo que era promulgado na Igreja era imposto por quem? Pelo Estado. Então existia uma união entre quê? Entre a Igreja e o Estado. E se a Igreja julgasse alguém, quem é que cumpria a pena? Era o Estado. Não era a Igreja que executava. Quem é que executava? Era o Estado. E, com base nisso, depois, mais tarde, no século XII, iniciou-se na França uma instituição que era um tribunal da Igreja Cristã que tinha como objetivo eliminar os hereges. E a pena é executada pelo Estado. Esse tribunal chamava-se de quê? Inquisição. Muito bem. A Inquisição começou na França, depois espalhou-se para a Espanha, para Portugal, para outros países. E eu, como gosto de história, comecei a procurar os documentos da Inquisição. Porque como era um tribunal, o que é que havia? Tinha que haver o quê? Tinha que haver um julgamento. E se há um julgamento, tem que haver o quê? Registros desse mesmo julgamento. E lá na Torre Tombo tem os registros da Inquisição Portuguesa. Eu, à procura de informação, de como obter acesso a essa informação, descobri que um historiador português, em 1921, fez uma compilação dos autos da Inquisição, dos relatórios do tribunal e publicou num livro. Então, o que é que eu fiz? Fui ver esse livro. E é incrível o que lá está. Eu vou partilhar só uma dessas histórias. O processo inquisicional contra Gil Vaz Bugalho. Tem nome em português. O Gil Vaz Bugalho era um juiz desembargador, uma pessoa bem importante em Portugal. No entanto, descobriu-se que este juiz desembargador tinha umas práticas estranhas. E diz o auto, um cristão velho acusado de práticas judaizantes. Primeiro, sabem a diferença entre cristão velho e cristão novo? Ou não? Querem que explique? Então, em Portugal, começou a existir no século XVI a prática de que os judeus tinham que se converter ao cristianismo ou eram mortos. Ok? Então, os judeus que aceitaram se converter ao cristianismo chamavam-se de judeus
novos. Desculpem, muito obrigado. Chamavam-se cristãos novos. Os portugueses que não eram de origem judaica eram os cristãos velhos. Então, este homem não era judeu de origem, era de origem portuguesa. E ele foi acusado de estar a fazer coisas que os judeus fazem. Então, o que é que ele diz? Bugalho foi acusado de observar rituais e leis judaicas. E especificamente o quê? Ele é descrito como guardando o sábado. Sabem o que aconteceu ao juiz Gil Vaz Bugalho no século XVI por guardar o sábado em Portugal? Foi morto pela Inquisição Portuguesa. Então, isto representa a história da progressão das leis dominicais no passado. E ela terminou com a pena de morte. Um tribunal religioso com penas civis. E resumindo aqui a nossa história, ao longo dos séculos, o que é que aconteceu? Primeiro houve uma lei de descanso ao domingo, um édito de Constantino. Depois, no Concílio de Laodiceia, a obrigatoriedade de trabalhar em que dia? No sábado. Depois, mais tarde, no Código Teodosiano não se podia comprar nem vender. No Código Justiniano, a pena de prisão e na Inquisição, embora já tenha havido penas de morte anteriores relacionadas com isto, a partir desta altura foi mesmo implementada de forma quase impiedosa a pena de morte. Agora já estudamos a história. Vamos para o futuro? Vamos ver o que é que vai acontecer? Nós vimos ontem que pelo menos a primeira lei também vai ser implementada no futuro. Nós vimos ontem que a Bíblia fala de uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e que vivia. Ou seja, no futuro, o sinal do animal que sai da terra vai ser implementar a mesma lei que foi implementada no passado. Mas agora queríamos fazer uma pergunta muito séria. Estão prontos para uma pergunta séria? Sim? Imaginem que aqui no Brasil saiu uma lei em que era proibido trabalhar ao domingo. Sabem o que vai acontecer, não é? Imaginem que era agora que saía. Eu faço-vos uma pergunta. Vocês cumpriam ou não essa lei? Estão a perceber a pergunta? Sai uma lei do Estado hoje em que diz o seguinte: não se pode trabalhar ao domingo. Vocês cumpriam ou não essa lei? Sim. Eu cumpria. Há algum problema em não trabalhar ao domingo? Eu normalmente já não trabalho ao domingo e não. E quando a lei de Deus não interfere com a lei dos homens, nós devemos cumpri-la ou não? Sim, ela não diz claramente, quando sair a primeira lei dominical, os cristãos não devem desafiar as autoridades. Então, irmãos, reparem, o problema não é a primeira lei dominical. Nós não temos problema nenhum em não trabalhar ao domingo. Aliás, a serva do Senhor diz o seguinte: abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Então, se não trabalhar ao domingo não é receber o sinal da besta, o que é receber o sinal da besta? Exatamente. É se eu for obrigado a trabalhar ao sábado. E amanhã nós vamos ver como é que isto vai acontecer, está bem? Perceberam a diferença, sim ou não? Então o nosso problema não é a primeira lei dominical. É a consequência depois. Mas agora focando-nos na primeira. Então, se não há problema na primeira lei, porque é que nós falamos tanto, com tanto medo de que vai haver uma lei que vai impedir as pessoas de trabalhar ao domingo? É que ela, apesar de não afetar o povo cristão do futuro, assim como não afetou no passado, é um sinal para o povo de Deus. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, o arrogar-se a nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal. Que decreto é este? É a primeira lei dominical. O mundo parar no dia do domingo. Será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório
ao sair das menores para lugares retirados, para lares retirados, em lugares solitários, entre as montanhas. Então, o primeiro lei dominical vai afetar o povo de Deus, sim ou não? Não. Vamos poder continuar a guardar o sábado. Mas é um sinal para o povo de Deus. Os eventos finais estão a começar. Prepara-te. É a última oportunidade que tu tens de te preparar. E nós amanhã vamos ver porquê. Porquê que nós temos que nos preparar? É a última oportunidade. Porque quem não aceitar que o primeiro decreto dominical é a última oportunidade para o povo de Deus se preparar para aquilo que vem, será tarde demais. Então, como no passado, a primeira lei dominical não traz consequências ao povo de Deus, mas é um sinal que deve começar a pensar morar em um sítio diferente. Mas como é que esta lei vai ser implementada? O texto é muito claro. O texto diz, e a primeira lei dominical é ali no que está a referência à imagem da besta, isto é a primeira lei dominical, mas diz como é que ela vai ser implementada. Diz que, e engana os que habitam na terra. No passado, era claro o objetivo das leis dominicais ou não era? Sim, era claro. Mas aqui nós temos uma diferença entre o futuro e o passado. É que no futuro estas leis vão ser implementadas à base de quê? Do engano. Há aqui alguém que gosta de ser enganado? Ninguém levantou a mão. Ninguém gosta de ser enganado? Não? O que é preciso para eu ser enganado? Alguém aqui já tenha sido enganado? Sim, eu já fui enganado. Hã? Boa. Eu preciso ser convencido. Ok. Então, vejam se concordam comigo. É preciso eu não conhecer bem o correto e é preciso haver argumentos que me convençam do errado. Está mais ou menos bem? O que é que vocês acham? Sim? Então, tem que haver argumentos sólidos para me enganar. Argumentos que pareçam lógicos, certo? Ok. Então, vamos ver. Isso. Ok, então nós já sabemos que são estes poderes e o texto diz que nós vamos ser enganados. Então, como é que estes poderes nos vão enganar? Eu vou-vos mostrar uma fotografia, pode ser? 2 personagens. E eu queria aqui dizer já que a profecia não se concentra em pessoas específicas. Concentra-se em poderes e domínios. Eu vou-vos mostrar uma fotografia de 2 pessoas, mas não interessa quem é as pessoas, interessa o poder que elas representam. Pode ser? Ok. Então, esta fotografia é uma fotografia da visita do Papa Francisco aos Estados Unidos, se eu não me engano, em 2017. E porquê que eu estou a mostrar esta fotografia? É muito simples. O Papa Francisco, na altura, era o representante de Roma, sim ou não? Roma papal. E o Trump, na altura, era o representante dos Estados Unidos. São os 2 poderes que nós estamos a falar? São. Mas, não sei se vocês conseguem ver na fotografia, o Papa Francisco foi lá e entregou um documento ao Trump. E isto é algo de simbólico muito importante. Porquê? Porque esse documento é o Laudato Si. E não sei se os irmãos sabem o que é o Laudato Si. Alguém sabe o que é o Laudato Si? O Laudato Si é... Não sei se já leram, eu já li este documento, e este documento diz assim: estes são os problemas que existem no mundo, esta é a solução. Certo? Perceberam? Então, vamos ver qual é a ideologia. Primeiro os problemas. Diz o seguinte: há necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do meio ambiente. Qual é o primeiro problema aqui identificado? Destruição do meio ambiente, certo? Ok, segundo problema. Vivemos já há muito tempo na degradação moral. Baldamo-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade. É verdade isto ou não? Sim.
Chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade de pouco nos serviu. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos um contra os outros na defesa dos próprios interesses. Então, qual é o segundo problema que está neste documento? Problema moral, certo? Vivemos numa altura da história em que temos problemas morais ou não? Concordam? Interessante. Então, mudança climática, problemas científicos e problemas morais são os dois grandes problemas apresentados neste documento. Perceberam ou não? Sim? Ok. Agora, o que nos interessa é a solução que é apresentada. Vamos ver a solução? Qual é a solução para os problemas morais e os problemas climáticos deste planeta? Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as leis da natureza. Prestem muita atenção. Nesta linha, o descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para que descansem o teu boi e o teu jumento. Assim nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. Perceberam ou não? Então, este texto está a dizer que temos dois grandes problemas. Problema das alterações climáticas, que é um problema científico, o problema da moralidade e a solução, segundo este problema, é olharmos para onde? Para a Bíblia. E especificamente para quê? Para o descanso no sábado. Ok. Será que é mesmo isto que eu estou a ouvir? É que o texto continua. Reparem o que é que o Laudato Si diz. A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Pergunta, concordam? Existem ritmos na natureza feitos pelo Criador, sim ou não? Sim. Ok, mas está-se a referir a quê? Isto está patente, por exemplo, na lei do Shabat. No sétimo dia, Deus descansou todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia devia ser celebrado como dia de descanso, um Shabat. Pergunta, concordam com isto? Sim. Mas reparem, isto está num documento escrito por Roma, entregue aos Estados Unidos como a solução para o nosso planeta. Então este documento está basicamente a dizer, bom, a solução para as alterações climáticas, a solução para a moralidade é o mundo parar um dia por semana, como a Bíblia ensina, o sábado do sétimo dia. Está estranho, não está? É, mas o documento não terminou. Diz o seguinte, a participação na Eucaristia é especialmente importante no dia do sol, no domingo. Este dia, à semelhança do sábado lá do Velho Testamento, que era para os judeus, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Perceberam agora qual é a ideia? Oi? Desculpem. Então, acho que avancei um. É isso. Ou seja, a ideia bíblica do sábado agora deve ser aplicada a que dia? Ao domingo. E esse dia vai trazer que soluções? A solução para a mudança climática, porque o mundo para um dia por semana. A solução da moralidade, porque o mundo para um dia por semana. Qual é a lógica destas duas coisas? A lógica é que temos um dia para a família, um dia para a igreja, um dia para estreitar os laços da moralidade e um dia para dar descanso à natureza para que ela possa recuperar. Agora, o que é que vocês acham destas ideias? São ideias boas ou não? São ideias que têm lógica ou que não têm lógica? São bons argumentos ou não são bons argumentos? São. Então, neste documento nós encontramos dois argumentos. O argumento científico das alterações climáticas e o argumento moral.
E eu quero vos lembrar que na terça-feira vamos falar sobre o aquecimento global na Bíblia. Está bem? Mas até lá vamos focar-nos nestes dois argumentos. E eu considero que o povo de Deus é um povo altamente privilegiado. Concordam comigo ou não? Nós temos, por exemplo, este livro, que é um dos meus livros preferidos, O Grande Conflito. Não sei se gostam deste livro. Sabem que este livro fala das leis dominicais. Sabem que este livro fala do que vai acontecer a este planeta. Sabem que este livro diz quais são os argumentos que vão ser utilizados para a implementação destas leis. Sabiam ou não? Vamos ler? Olha, reparem no que é que diz. Quais são os argumentos que nós vimos no Laudato Si? Digam-me então. O argumento moral e científico. Ok, agora vamos para o grande conflito. Esta mesma classe apresenta a alegação que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente o quê? A moral da sociedade. Parece-vos alguma coisa que nós acabamos de ler? Sim? Ok, interessante. Mas, nesta geração há muitos cujos olhos se tornam ofuscados pelo resplendor das especulações humanas, da falsamente chamada ciência. Não percebem a rede e nela caem tão facilmente, como se estivessem de olhos vendados. Os homens exaltam as suas próprias teorias acima da palavra de Deus. Podem, em tua inteligência, causar maior dano que a ignorância. Assim, a falsa ciência da atualizada, que mina a fé nas Escrituras Sagradas, mostrar-se-á tão bem-sucedida no preparar o caminho para a aceitação do papado com o seu formalismo aprazível, como fez a retenção do saber ao abrir o caminho para o seu engrandecimento na Idade Média. Então o que é que o grande conflito está a dizer? O que é que vai ser usado para a implementação destas leis? O que é que ele diz? Fala em ciência ou não fala? Então reparem, o grande conflito está-nos a dizer que os dois argumentos para a implementação das leis dominicais são os argumentos morais e os argumentos científicos. Foi isso que nós vimos vindo de Roma, sim ou não? Ok. Agora quero fazer uma pergunta muito séria. Nós hoje vimos estas ideias em todo o lado, sim ou não? Sabem o que é que isto quer dizer? Que isto já não é uma profecia. Isto já é uma realidade. Mas mais do que isto, eu queria vos chamar a atenção a um pormenor. É que a primeira lei dominical, que se encontra em Apocalipse 13:14, ok? Uma imagem à vez de receber a ferida da espada e vivia. Como no passado não terá consequências imediatas para o povo de Deus, mas é um sinal para abandonar as grandes cidades. E tem como dois principais argumentos o argumento moral e o argumento científico. Isto nós vimos, sim ou não? A pergunta agora é: como é que o mundo vai ser convencido? Pode ser? Para nós respondermos a esta pergunta, nós temos de ir a Apocalipse 16, que tem uma profecia incrível. Esta profecia diz exatamente como é que as ideias de Roma vão convencer todo o mundo. E nós já vimos que as profecias dos eventos finais referem-se à Terra na sua totalidade. Agora ouçam bem o que é que diz este versículo. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demónios que operam sinais, os quais vão ao encontro de quem? Vão ao encontro de quem? De todo o mundo, certo? Então, são estas mensagens que vão convencer quem? Já desistiram os irmãos? Tem que parar. Não. Posso continuar? Ainda não desistiram? Então, vão ao encontro de quem? Dos líderes deste mundo, certo ou não? E vão convencê-los, sim ou não? Sim. E normalmente nós, quando estudamos esta profecia, nós focamos em identificar quem é o dragão, quem é a besta, quem é o falso profeta,
que dizemos então que é o Espiritismo, é Roma, é o Protestantismo. Mas a parte mais importante desta profecia não é essa. A parte mais importante desta profecia é que estas mensagens são semelhantes a quê? São semelhantes a Rás. E a pergunta é, o que é que isto quer dizer? O que é ser semelhante a Rás? Vamos ver? É que se calhar estamos a perder aqui um detalhe que é muito importante para compreendermos como é que o mundo vai ser convencido. Onde é que na Bíblia nós encontramos Rás? É fácil, não é? Pragas do Egito. Eu gosto sempre de dar este exemplo. A minha filha tem 8 anos, ok? E nós temos, em nossa casa, temos um jardim. E nesse jardim, nós temos lá uns animais de estimação muito fofinhos, que são rás e sapos. Eles aparecem lá no nosso jardim a toda a hora. Há muitas pessoas que não gostam muito de rás e sapos, não é? Sabem o que é que a minha filha faz com os rás e com os sapos? Ela pega neles, faz festinhas, anda a brincar com eles. Até nós dizemos, deixa estar o sapo e a rá, tadinhos. Olha, porquê é que nós deixamos a nossa filha brincar com as rás e com os sapos? Porque apesar de muitas pessoas acharem que são animais repugnantes, na realidade eles são ferozes ou inofensivos. Pois é. A não ser aqui em alguns países mais tropicais que têm rás venenosas, nós em Portugal não temos nada disso, não é? Por norma, uma rá é o quê? É um animal inofensivo. E eu, se fosse imaginar enviar uma praga, eu acho que não me lembrava das rás. Eu enviava um animal que é um animal feroz, perigoso, mas uma rá, coitadinha, ela é tão inofensiva. Qual era o problema das rás? Então, porquê é que houve uma praga de um animal inofensivo? Qual era o problema das rás? Há algum problema nas rás? Olha, vamos ler o texto. Se deixares ou cruzar e ferirei com rás todos os teus termos. O rio criará rás. Subirão à tua casa, ao teu dormitório, à tua cama, à casa dos teus servos, sobre o teu povo, sobre os teus fornos, sobre as suas amassadeiras, e as rás subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Qual era o problema das rás? Era elas serem perigosas? Não. Era estarem onde? Em todo lado e em muita quantidade. Então as pessoas queriam ir dormir e o quarto estava o quê? Não tinha 2 nem 3, tinha milhares de rás. Tudo estava coberto de rás. Vocês conseguiam ir para a cama se a cama estava coberta com uma torre de rás? Era possível? Não. As pessoas queriam ir para a cozinha cozinhar e o que é que estava na cozinha? Rás por todo o lado, a cobrir os fornos, a cobrir as amassadeiras, a cobrir tudo. Então a vida tornava-se impossível, não porque as rás fossem perigosas, mas porque eram tantas e estavam em todo o lado. As pessoas queriam caminhar na rua, não podiam porque a rua estava coberta de quê? De rás. Em todo o lugar que as pessoas fossem estava o quê? Rás. Bom, já conseguimos perceber aqui alguma ligação para a profecia de Apocalipse 16, certo? Então, se a mensagem que vai convencer o mundo é como as rás, então isto significa que elas estão aonde? Em todo lado. Ok, interessante. Mas sabem que eu gosto de ir à fonte ver quais são os planos deles. Então eu fui a Roma ver como é que eles pretendem divulgar as suas ideias. E um dos concílios mais importantes de Roma foi o segundo concílio do Vaticano. Já ouviram falar deste concílio? Este concílio que foi há cerca de 60 anos atrás, e uma das conclusões deste concílio foi como vamos comunicar ao mundo as nossas ideias. Vamos ver o que é que eles dizem? Então, o Papa João XXIII, que fez este concílio, imaginava este concílio como um novo Pentecostes, uma grande experiência espiritual que reconstituiria a Igreja Católica, não apenas como instituição, mas sim como um movimento evangélico dinâmico. Posso fazer uma pergunta difícil? Posso? Então vamos lá.
Não sei se vocês acham estranho o Papa dizer que queria que este concílio tornasse a Igreja Católica num movimento evangélico dinâmico. Quando nós pensamos nos nossos amigos, familiares, irmãos católicos, pensamos neles como praticantes do evangelismo. Alguma vez viram os católicos a fazer evangelismo? Não. Mas este era o objetivo do concílio. Era ou não era? Sim, é. Mas, apesar de eles não fazerem o evangelismo da forma que nós estamos habituados, eu quero vos dizer que o evangelismo que eles fazem é o mais eficaz do mundo. E ele é tão eficaz que a profecia diz que eles vão convencer quem? Todo mundo. Não vão convencer 2 pessoas, nem 3. Vão literalmente convencer todo mundo. E o texto diz, se possível for, a convencer até os escolhidos. Então as ideias deles resultaram. E qual é a ideia deles? Como é que nós vamos transmitir as nossas ideias? Reparem o que ele diz. Neste decreto, pronuncia sobre os meios de comunicação em massa, sem julgá-los de forma moralista, mas solicitando-os a se tornarem admiráveis dons de... Então qual é o plano deles desde os anos 60 do século passado? Querem usar o quê para transmitir as suas ideias? A comunicação social. Os meios de comunicação social. Não interessa se eles transmitem coisas que sejam morais ou imorais. Não interessa. Interessa que transmitem o quê? As nossas ideias. Isto é interessante ou não é? Ok. É que há um texto da serva do Senhor que relaciona isto com a profecia que nós estamos a estudar. Ora, reparem no que é que diz. Ela está a citar os meios de comunicação da altura dela. Reparem o que é que ela diz dos meios de comunicação da altura dela. Com a imensa maré do material impresso a derramar-se constantemente do prelo, jovens e velhos formam o hábito de leitura apressada e superficial. A mente perde a sua capacidade para um pensamento contínuo e vigoroso. Ademais, a participação abundante de revistas, de livros. Agora reparem no que é que ela diz. À semelhança de quê? Das rãs do Egito, estão fazendo o quê? Espalhando pela terra. Não é meramente coisa banal, ociosa ou enervante, mas impura e degradante. Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar, arruinar o espírito, mas também em corromper e destruir a alma. Então, as rãs do Egito, as rãs na profecia, equivalem a quê? À comunicação social. E foi essa a ideia de Roma ou não? Foi essa a ideia de Roma. Então, quando nós lemos esta profecia, o que esta profecia nos está a dizer é que os meios de comunicação social serão um meio que vão espalhar as ideias de Roma e vão convencer a quem? Não ouvi. A todo mundo. Agora vem outra pergunta séria para vocês. Portanto, a comunicação social são um meio usado, de acordo com a profecia, para transmitir estas ideias. Agora vou fazer uma pergunta muito séria, está bem? Quando nós ligamos a televisão, quando nós ligamos o rádio, as redes sociais, quando nós ligamos os meios de comunicação em massa, será que nós somos bombardeados por imoralidade, sim ou não? Sim. Com as questões climáticas, sim ou não? Sabem o que é que isso quer dizer? Que a profecia de Apocalipse 16 já não é uma profecia. É uma realidade. E é o meio predileto pelo qual o mundo está a ser enganado. E a profecia há 2000 anos atrás já nos estava a dizer isto. Vai ser espalhado como as rãs do Egito, por todo lado. Hoje nós estamos no carro, temos acesso aos meios de comunicação social ou não temos? Estamos no quarto, temos acesso ou não temos? Está em todo lado ou não está? Nós até carregamos a comunicação social aqui no nosso bolso, não é? Pois é. E eu quero vos dizer que não é os objetos, não é o meio de comunicação social que é mau ou bom. O que é mau ou bom é que nós fazemos com eles. Mas é o meio escolhido para exatamente convencer o mundo. Já estou há muito tempo, não estou?
Eu vou fazer só um parênteses. Permitem, é rápido, é só um parênteses. Sabem qual foi a estratégia do Império Romano para controlar todo o Império sobre o seu domínio? Alguém sabe o que é que eles construíram para isso ser uma realidade? Construíram as estradas romanas, as vias romanas. Ainda hoje, em Portugal, em todas as províncias romanas, ainda existem vestígios dessas estradas. Aliás, em Portugal nós ainda temos pontes em funcionamento, que são pontes romanas. Pertenciam à rede de estradas romanas, que ligava todas as capitais de todas as províncias e ligavam-nos todas aonde? A Roma. Por isso é que se diz, todos os caminhos vão a Roma. E isto era uma forma fácil, quando houvesse uma revolta, uma rebelião, o exército rapidamente se movia e ia fazer o quê? Controlar a situação. Então, reparem, as estradas foi o meio pelo qual o Império Romano desenvolveu para controlar as várias províncias. Mas sabem para que é que essas estradas serviram? Alguém sabe? Sabem que o apóstolo Paulo diz que no tempo dele o Evangelho foi pregado a todo o mundo. Sabem por onde é que iam os pregadores? Pelas mesmas estradas. Então, apesar dessas estradas terem sido usadas e planeadas para controlar o Império, Deus usou as mesmas estradas para fazer o quê? Para espalhar o Evangelho. E porquê que eu estou a falar disso? Porque o plano de Satanás é que é usar os meios de comunicação social para espalhar as suas ideias, sim ou não? Isso não quer dizer que nós não possamos usar os meios de comunicação social para pregar o Evangelho. E eu acredito, sinceramente, que será uma arma incrível nas mãos de homens e mulheres consagrados ao Senhor para espalhar o Evangelho. Bom, voltemos à nossa mensagem. Então a Bíblia nos fala, e nós não temos tempo a ver isto tudo, mas fala-nos de uma união mundial, uma união religiosa, uma união civil, apoio popular, apoio legislativo mundial, apoio da comunicação social, apoio do mundo empresarial, que todos em conjunto vão trabalhar para a instituição da lei dominical. Têm um só pensamento. Haverá um laço de união universal, haverá uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressivo quanto à liberdade religiosa. Liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da consciência que foi manifestado pelo papado. Ou seja, o passado está-se a repetir. Quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se com os ritos e cerimónias religiosas do catolicismo. Na homenagem ao papado, os Estados Unidos não vão estar sozinhos. A influência de Roma nos países que uma vez reconheceram o seu domínio ainda está longe de ser destruída. No último conflito, o sábado será o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade. Dominadores seculares e dirigentes religiosos unir-se-ão para impor a observância do domingo. Alegar-se-á que os poucos que se levantam em oposição a uma instituição da Igreja ou à lei do país não devem ser tolerados. O catolicismo no velho mundo, o protestantismo apostatado no novo, adotarão um procedimento análogo para com os que honram os preceitos divinos. Esta lei vai ser implementada, sim ou não? Vai. É inevitável, a profecia assim o diz. Mas eu agora, para terminar, e se me permitirem mais uns minutinhos, eu quero responder a uma pergunta. Porquê que a lei dominical ainda não foi implementada? É uma boa pergunta ou não? Sim? Querem saber? Sim ou não? E hoje vou aqui falar convosco de algo que aconteceu em 2025, que vai mudar o rumo da profecia. Aconteceu alguma coisa de relevante em 2025? Lembram-se de alguma coisa? Pois é. Às vezes, nós vamos ver, especialmente amanhã, que às vezes acontecem coisas que nós não nos apercebemos. Não sei se vocês sabem,
mas a profecia é muito clara de como esta lei vai ser implementada. Reparem bem, vou ler só aqui alguns trechos. Leis, e eu quero destacar este pormenor, que Ellen White refere sempre a leis no plural, ok? Nunca é no singular. Leis impondo a observância do domingo, como o sábado, ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Outra semelhante a esta. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência desta tríplice aliança os Estados Unidos do Norte for induzida a repudiar todos os princípios da sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Conhecem estas citações? Já ouviram falar delas? Sim? O que é que elas estão a dizer? Os Estados Unidos são baseados em 2 pilares fundamentais. E esses pilares fizeram deles a nação poderosa que eles são. Um pilar é o quê? A liberdade civil e liberdade religiosa. Isto é uma realidade ainda no mundo ocidental, sim ou não? Sim. As pessoas têm a liberdade de serem o que quiserem, têm autonomia nos seus trabalhos, etc. E têm a liberdade religiosa ou não? Vocês aqui no Brasil podem ser adventistas do 7º dia? Podem. No entanto, a profecia está a dizer que para a lei dominical ser implementada, os princípios da Constituição têm que ser o quê? Retirados. Porquê? Porque eles impedem que a lei dominical seja implementada. Porque uma lei dominical é contra a liberdade religiosa, sim ou não? É. É contra a liberdade civil, sim ou não? É. Então, primeiro, nós temos que ter alterações para isto ser uma realidade. Fizeram dela um governo protestante e republicano. O que é que isto quer dizer? O governo protestante acredita na liberdade religiosa. O governo republicano acredita na liberdade civil. Mas isto é muito difícil. Nós temos nos Estados Unidos aqui uma luta grande entre a direita e a esquerda. Aqui no Brasil não existe isso, pois não? São ideologias totalmente diferentes ou não são? Ok. Mas agora reparem bem. Para haver este tipo de leis que mexem com questões constitucionais, acham que é fácil se for só um deles a propor estas leis? Não sei se perceberam o alcance da minha pergunta. Vou dar um exemplo. Quando há uma lei que influencia a Constituição, 50% não é suficiente. Então é preciso um apoio muito grande das autoridades. E esse apoio é mais fácil se tiver suporte dos 2 lados ou não? O que é que vocês acham? Estão a perceber a pergunta? Vamos imaginar que aqui o governo o Brasil está com o governo de esquerda agora, não é? Queria mudar a Constituição. Eles conseguiam mudar a Constituição. E não têm votos suficientes, certo? Para mudar a Constituição, o que é que eles precisam? Precisam do apoio de ambos os lados. Então, é interessante. Como é que isto se traduz na realidade? É que nós conseguimos olhar para a história e saber como é que isto vai ser implementado. Sabem porquê? Porque já houve uma lei dominical nos Estados Unidos da América. E ela foi precisamente num contexto muito interessante e num ano muito interessante. Foi em 1888. Quando foi feita esta Conferência Geral de 1888, foi no contexto de uma lei dominical aprovada e em vigor. O que é que vocês acham que estes homens pensavam que estava a acontecer? Já desistiram, não é?
O que é que vocês acham que os pastores, os líderes da igreja que se reuniram em 1888, nesta muito famosa Conferência Geral, pensavam que estava a acontecer, visto que uns meses antes foi aprovada no Senado americano uma lei dominical? Eles pensavam que estavam nos últimos anos da história deste planeta. E nós, na história de 1888, conseguimos perceber lições fundamentais para os eventos finais. Ora, reparem, está aqui um artigo do Morning Press de 88, que nos diz o seguinte: polícias de Nova Iorque foram às ruas com grande zelo e prenderam 137 pessoas por várias violações da nova lei de crimes contra a pessoa e contra a decência pública e boa moral. O argumento moral estava a ser usado naquela altura, sim ou não? Estava. Também conhecidas como leis dominicais. E para resumir, nós temos aqui, olha, em 1882 o William White foi preso por estar a trabalhar na publicadora no domingo. Em 85, vários adventistas são presos no Arkansas. Em 88, a lei dominical expande-se a mais estados e mais adventistas são presos. E em 21 de maio de 1888, o Senado aprova a lei dominical a nível nacional. Sabiam disto? Pois é, já houve uma lei dominical nos Estados Unidos. Ora, em que contexto esta lei foi aprovada? Porque acham difícil ou fácil nos Estados Unidos, com a Constituição que tem, aprovar esta lei? Não é fácil. É difícil. É interessante, já agora o presidente na altura, este senhor, Stephen Grover Cleveland, ele foi o 22º presidente dos Estados Unidos e era ele que estava a presidir os Estados Unidos nesta altura. E, curiosamente, ele era um presidente de esquerda. Ele foi o 22º e o 24º presidente dos Estados Unidos. E tem aqui uma coincidência engraçada, que ele foi o primeiro presidente a ter 2 mandatos não consecutivos da história dos Estados Unidos. E o segundo, sabem quem é que foi? Foi o Trump. Mas esta é a lei, ok? A proposta de lei que foi apresentada do Senado diz ali Sunday Rest Bill. Portanto, Bill, como é que se diz Bill em português? Proposta de lei do descanso ao domingo. Mas se o presidente era de esquerda, quem apresentou esta proposta seria de esquerda ou de direita? Foi este senhor. Este é o autor da proposta de lei dominical e ele era de direita. Então nós temos o quê? Temos um presidente de esquerda e uma proposta de lei vindo da direita. Para ela ser aprovada, o que é que teve de haver? Teve de haver consenso entre a direita e a esquerda. Isto é muito interessante, sabem porquê? Porque é difícil obter consenso entre a direita e a esquerda. Mas não sei se vocês repararam aqui num pormenor. Quantos argumentos nós temos para a implementação da lei dominical? Quantos temos? 2. Quais são? Não sei se vocês repararam, mas o argumento moral normalmente é um argumento de direita ou de esquerda? Da direita. As alterações climáticas é um argumento de direita ou de esquerda? Pois é. Nós temos um argumento para cada um dos lados. Nós temos argumentos suficientes para que ambos os casos aceitem este tipo de leis. Mas porquê que ela não foi implementada? Eu vou responder porquê rapidamente. O Espírito de Profecia diz o seguinte: a imagem da besta, ou seja, a primeira lei dominical, representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição do quê? Ok, lembram-se que no passado houve uma união entre quê? O catolicismo e o quê? O Estado na Europa. E os dois juntos fizeram estas leis, certo? No futuro é igual, só que os personagens são diferentes. Agora não é diretamente o catolicismo, é o que é? O protestantismo. São os protestantes da América do Norte que vão buscar o poder da autoridade do governo para a implementação das leis dominicais. A ideologia vem de onde? A ideologia vem de Roma.
Mas os atores não vai ser Roma. Os atores é os protestantes e quem? E os Estados Unidos. Mas é muito interessante. Vamos ler só mais uma. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que são comuns, influenciarem o Estado para que imponham os seus decretos e lhes apoiem as instituições, a América do Norte protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana. E a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. E esta imagem estará cumprida quando a primeira lei dominical for aprovada. Mas porquê? O que é que está a impedir que isto seja aprovado? É que existe uma coisa, um pormenor na Constituição americana que impede que esta lei seja aprovada. Chama-se a Emenda Johnson. Alguém já ouviu falar da Emenda Johnson? Bom, 2 pessoas, não está mal. 3 pessoas, ok, Farinha, obrigado. A Emenda de Johnson é uma emenda à Constituição que diz que as igrejas não podem influenciar o Estado. Já vou explicar melhor como é que isto funciona. Perceberam? Mas o que é que diz a profecia? Leram? O que é que diz? Que a lei vai ser implementada quando? Quando as igrejas influenciarem o Estado. Ora, a Constituição americana diz que as igrejas não podem influenciar o Estado. A profecia diz que as igrejas vão influenciar o Estado. Então temos aqui um problema constitucional para resolver. Isto é muito interessante, porque o Donald Trump fez uma promessa eleitoral. E ele disse o seguinte, eu vou ler aqui o texto do New York Times. Nos seus eventos finais de campanha com ativistas e políticos cristãos conservadores, o Sr. Trump promete elevar não apenas as prioridades políticas, mas também a influência de quem? Religiosa. Ele afirma que irá reafirmar que Deus criou apenas 2 géneros, masculino e feminino. Isto é verdade ou não? Ele fez isto já ou não fez? Fez, foi uma das primeiras medidas que ele fez. E ele criará uma task force federal para combater o preconceito anticristão e dará maior acesso aos líderes cristãos conservadores caso seja eleito. Será diretamente aqui, no gabinete oval, e comigo, disse o Trump a pastores na Geórgia, temos de salvar a religião deste país. E ele depois explica melhor como é que ele quer fazer isto. Como é que se chama a lei que impede as religiões de influenciarem o Estado? Emenda de Johnson, muito bem. Então, disse o Trump na outra entrevista, Trump promete derrubar a barreira entre a Igreja e o Estado. A lei que existe desde 1957 impede que os líderes religiosos usem seus púlpitos para manifestar o seu apoio político e nunca foi questionada nem por democratas nem por republicanos. Pela primeira vez na história temos um presidente que está a dizer o quê? Quer fazer o quê? Quer acabar com esta lei. E a lei é muito simples. E vou explicar a lei. A lei diz: instituições sem fins lucrativos não podem apoiar candidatos políticos, não podem influenciar candidatos políticos, não podem influenciar a política nos Estados Unidos. Perceberam? Então não é só as igrejas, é as instituições de caridade, é as organizações não governamentais, e também as igrejas. Isto faz uma separação entre quê? Entre igreja e o Estado. Mas o que é que nós vimos na profecia? Que a lei vai ser implementada quando o quê? Quando as igrejas influenciarem o Estado. Muito bem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira um novo desafio ainda curta, mas já agitada presidência. Acabar com um dos pilares fundamentais que sustentam a rígida separação entre Igreja e Estado no país que dirige, a Emenda Johnson. Atenção que nós estamos a ler jornais, está bem? Vou acabar com ela. Vou destruir completamente a Emenda Johnson e vão permitir que os representantes de fé falem livremente e sem medo de represálias. Vou fazê-lo, lembrem-se disto. Disse Trump na quinta-feira no café da manhã do Dia Nacional de Oração em
Washington. A emenda de Johnson deve seu nome à época do senador pelo Texas, que mais tarde presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, que foi quem propôs e conseguiu a aprovação em 1957. É uma cláusula que estipula que entidades livres de pagamento de impostos, como igrejas, organizações de caridade, não podem participar direta ou indiretamente em nenhuma campanha política a favor ou contra nenhum candidato. Desse modo, impede que líderes religiosos usem seus púlpitos para manifestar o seu apoio e oposição a um candidato com o objetivo de influenciar as suas congregações. A emenda de Johnson impediu os nossos pastores, isto é o Trump a dizer, a emenda de Johnson impediu os nossos pastores de dizer o que pensam dos seus púlpitos. Se querem falar de cristianismo, se querem pregar e falar de política, não podem fazê-lo, porque arriscam perder a sua isenção fiscal. E conclui ele a dizer, nossa república foi criada sob a base de que a liberdade não é um presente do governo, mas de Deus. O aceno ao setor religioso mais conservador do país, e esse que votou em Trump, é indiscutível. Acabar com a emenda de Johnson é uma das suas promessas de campanha. Isto já tinha sido uma promessa do Trump da primeira vez que ele foi presidente. E ele não conseguiu acabar com a emenda de Johnson. Agora, a segunda vez ele é presidente, voltou com a mesma promessa. Mas é muito interessante que no ano passado surgiu uma notícia nos jornais que passou um bocado despercebido, mas tem tudo a ver com o que nós estamos a falar hoje. É que mudar a Constituição é difícil ou é fácil? É difícil. Mas houve instituições religiosas que colocaram o Estado em tribunal a dizer que a emenda de Johnson era contra a liberdade religiosa. E este processo de tribunal foi até ao Tribunal Supremo Federal e foi deliberada uma sentença no dia 8 de julho de 2025. E sabem o que é que o Tribunal Federal disse? E obrigou o IRS, portanto o governo, a mudar as suas leis. Disse o seguinte: o IRS anunciou que as igrejas podem endossar candidatos políticos às suas congregações sem perder o estatuto de isenção fiscal. Mensagens de fé dirigidas à congregação, mesmo sobre temas eleitorais, não são consideradas participação em campanha política. Então o que é que aconteceu? A lei de Johnson mantém-se? Sim. Mas as igrejas foram isentas da lei de Johnson. E isto foi quando? Há meio ano. A partir de julho de 2025, as igrejas oficialmente podem influenciar a política nos Estados Unidos. Ou seja, o obstáculo que impedia a profecia já terminou. Eu não sei quando é que a lei vai ser implementada, irmãos. Não faço a mínima ideia. Mas há uma coisa que eu posso vos dizer. O caminho está aberto. A profecia que dizia que as igrejas vão influenciar o Estado para a implementação da lei era algo de difícil de acontecer. Porquê? Porque a própria lei do país impedia que isso acontecesse. Mas agora já não é assim. O caminho está aberto. E isto significa para nós hoje, e convidava a abrirem a vossa Bíblia, tem a Bíblia para terminarmos. Sofonias. Abram a vossa Bíblia no livro de Sofonias. Isto significa que está na altura. Está na altura de nós abrirmos os nossos olhos. Está na altura de nós despertarmos. Porque nós já vimos algumas profecias durante a mensagem de hoje que já não são profecias. O grande conflito dizia quais são os argumentos que iam ser usados. Esses argumentos já são uma realidade, sim ou não? Sim.
Apocalipse 16 diz que a comunicação e a divulgar estes argumentos já é uma realidade, sim ou não? Sim. A profecia diz que os igrejas protestantes vão influenciar os Estados Unidos da América pela implementação desta lei. A parte da lei que impedia que isto acontecesse já não existe. Isto quer dizer o quê? Nós estamos a aproximar, irmãos. Eu não sei se é este ano, se é para o ano, se é daqui a 10 anos, eu não sei. Nós não temos revelação contra isso. Aquilo que eu sei é que o mundo está pronto. E aquilo que eu sei é que quem tem que estar pronto, se calhar ainda não está. Não é, uma vez ouvi um cristão, adventista do sétimo dia, dizer assim: quando sair a lei dominical, eu vou-me preparar. Sabem que existe uma profecia na Bíblia que é contra isto que ele disse? Está em Sofonias, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor. Está a falar para nós. Nós somos esta nação que não tem pudor. Sabem porque é que não temos pudor? Porque nós andamos nus. Igreja da Odisseia não é assim? Não anda nu? Não tem pudor. Concentra-te e examina, ó nação que não tens pudor. Antes, o que é que diz a vossa Bíblia? Que saia o decreto. Pois o dia se vai como palha antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Nós começámos ontem em Apocalipse 7 a dizer que existe ira pendente sobre este planeta, sim ou não? Existe. E ela virá. E vamos falar na terça-feira sobre isso. Mas o que este profeta nos está a dizer para nós hoje é o seguinte, é muito importante. Amigo, irmão, o tempo de preparação é quando? É agora. Chegou agora a altura de eu me preparar, de eu abrir a palavra de Deus, de eu ter uma comunhão diária com Cristo, de eu fazer de Cristo o meu companheiro diário. Chegou a altura de eu aprender a entregar a minha vida nas mãos de Cristo. Não é depois que eu me vou preparar. Como nós vamos ver, quem não conhece a verdade terá uma sua segunda oportunidade. Mas sabem que o povo de Deus não vai ter segunda oportunidade. Quando Cristo veio a este mundo pela primeira vez, existiam profecias que apontavam para isso, sim ou não? Inclusivamente existiam profecias que diziam o quê? Como é que ele ia nascer? Onde é que ele ia nascer? Quando é que ele ia nascer? Quando é que ele ia fazer o seu ministério? Quando é que ele ia morrer? Existem profecias que dizem isto, sim ou não? Quantas pessoas estavam à espera? Pois é. Nós hoje corremos exatamente o mesmo risco. Nós não sabemos quando, mas olhamos para a nossa volta e vemos que o caminho está pronto. Será que eu estou pronto? Eu atravessei o oceano para vir aqui vos dizer apenas uma coisa. Está na altura de eu me preparar. Está na altura de eu levar o meu cristianismo a sério. Porque não adianta que o mundo esteja pronto para as cenas finais, se eu não estiver pronto e não ser apanhado despercebido. Nós amanhã vamos ver o papel do mundo financeiro e vamos ver que há tantas coisas que estão a acontecer à nossa volta e que nós não estamos a perceber. E por isso eu exorto a cada irmã, a cada irmão, a cada criança, a cada jovem, está na altura de eu me preparar. Em nome de Jesus. Amém.